Olá a todos! Mais uma vez eu trago um áudio-vídeo para vocês, onde eu vou dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso objeto de estudo, que é a meditação com atenção plena. E nessa série de vídeos sobre a atenção plena, eu abordo diversos assuntos que vão nos levar ao entendimento do nosso objeto, para lograr alcançar os nossos objetivos, que é nos conectar com essa parte, com essa presença interna em nós, trazendo-nos sempre ao momento em que devemos estar com a nossa mente, que é o agora. Então, nesse vídeo, eu vou abordar um tema muito relevante, que é encontrar paz no mundo frenético. É provável que tenha perguntado muitas vezes a si mesmo por que motivo a paz e a felicidade que tantas vezes ansiamos nos escapam por entre os dedos, né? Porque é que em grande parte da vida é definida pelo ritmo frenético, pela ansiedade, pelo estresse e pela exaustão. Estas questões também nos intrigam durante muitos anos e, veja só, a ciência finalmente começa a encontrar respostas e a nos dar essas respostas. E, ironicamente, os princípios subjacentes a estas perguntas já eram conhecidos no mundo antigo, que são verdades eternas. Os nossos estados de espírito sofrem naturalmente alterações. Isso já é de nosso conhecimento. E é assim que nós humanos somos. Mas alguns padrões de pensamento podem transformar uma pequena quebra de vitalidade ou de bem-estar emocional em períodos mais longos de ansiedade, estresse, infelicidade e esgotamento físico e mental. Um breve momento de tristeza, raiva ou ansiedade pode conduzir-nos a um certo abatimento que vai se prolongando por todo o dia ou por mais tempo ainda, muito mais tempo. Existem pessoas que caem nesse estado de espírito, estado de ânimo emocional por semanas, por meses, por anos. Então, as recentes descobertas científicas mostraram que a forma como estes fluxos emocionais normais podem conduzir à infelicidade a longo prazo, à ansiedade aguda ou até mesmo à depressão. Mais importante ainda, estas descobertas também revelaram o caminho para que nós possamos nos tornar pessoas mais felizes e mais centradas, mostrando que quando começamos a sentir-nos um bocadinho triste e ansiosos ou irritados, não é o estado de espírito que provoca esse estrago emocional, mas a forma como reagimos a ele. E o esforço para se tentar libertar de uma má disposição ou um assomo de infelicidade, ou para tentar perceber por que razão está infeliz e o que pode fazer quanto a isso, né? Muitas vezes só vai piorar as coisas. E é como ser apanhado em um poço de areia movediças. Quanto mais lutamos para nos libertar, mais nos afundamos. Assim que percebemos o modo como a mente funciona, torna-se óbvio porque é que todos sofremos momentos de uma certa infelicidade, estresse e irritabilidade. Quando começamos a sentirmos-nos um pouco infeliz, é natural que vamos tentar pensar numa forma de sair do problema que está nos deixando infeliz. Tentar nos identificar com o que nos deixa infeliz e depois encontrar uma solução. E nesse processo, podemos facilmente buscar desgostos passados e conjurar aborrecimentos futuros. E isso só vai piorar o nosso estado de espírito. Não vai tardar até que começamos a nos sentir mal por não encontrar uma maneira de nos animarmos ou sairmos desse estado crítico interior.
que vive dentro de todos nós. Começamos a sussurrar que a culpa é nossa, que deveríamos nos esforçar mais, ou custe o que custar, ou colocamos a culpa em outros, fora de nós mesmos, ou até mesmo na fonte de vida eterna que muitos conhecem como Deus. Começamos então a nos sentirmos separados da parte mais profunda e sábia de nós mesmos, que é a fonte, e nos perdemos num aparente círculo interminável de auto-recriminação e julgamento. Começamos a sentir uma falta por não ir de encontro aos nossos ideais, por não ser a pessoa que desejávamos ser. Imagina o grau de conflitos que criamos dentro de nossas próprias mentes. Somos arrastados para estas areias movediças emocionais porque o nosso estado de espírito está intimamente relacionado com a memória. E a mente está constantemente a perambular pelas memórias para encontrar aquelas que fazem eco com o nosso estado emocional do momento. Por exemplo, se você se sentir ameaçado, a mente escava imediatamente recordações de quando se sentiu ameaçado no passado, de modo a conseguir descobrir semelhanças e encontrar uma forma de escapar desse estado. Acontece no instante, antes mesmo de nos darmos conta que está acontecendo. É uma capacidade básica de sobrevivência, desenvolvida por milhões de anos de evolução do homem. É incrivelmente poderosa e quase impossível de se travar. O mesmo acontece com a infelicidade, a ansiedade e o estresse. É normal nos sentirmos um pouco infelizes de vez em quando, mas ocasionalmente alguns pensamentos tristes podem acabar por desencadear uma série de recordações infelizes, emoções negativas e julgamentos severos sobre nós mesmos e sobre a vida ou sobre os outros. Em pouco tempo, as horas ou até os dias podem ser caracterizados por pensamentos críticos, negativos, como: o que se passa comigo? A minha vida é uma confusão. O que irá acontecer quando descobrirem que eu sou um inútil? Muitas vezes escutei pessoas falarem a si mesmo, de si mesmo. Os pensamentos de auto-ataque deste gênero são incrivelmente poderosos e, assim que adquirem uma dinâmica, são quase impossíveis de deter, como um avalanche. Um pensamento ou sentimento leva ao próximo, e depois ao seguinte, e repetidamente, rapidamente, o pensamento inicial, por mais efêmero que tenha sido, vai buscar uma série de tristezas semelhantes. Olha que corrente somos capazes de colocar em movimento através do nosso pensamento, gerando ansiedades e medos, deixando-nos enredados na nossa própria dor. Num certo sentido, não há nada de surpreendente nisto, O contexto tem um efeito enorme em nossa memória. E há alguns anos os psicólogos vêm estudando e descobriram que se mergulhássemos em águas profundas e decorássemos uma lista de palavras numa praia, teríamos uma tendência de esquecer quando estivéssemos debaixo da água. Mas voltando à superfície, a recordaríamos quando se encontrássemos novamente em terra, Também funciona ao contrário, que as palavras decoradas debaixo da água eram mais facilmente esquecidas na praia. Veja que teste foi feito pelos estudiosos, Que o mar e a praia eram contextos poderosos para a memória. Eu amo a praia e eu aconselho como terapia a todas as pessoas que chegam perto de mim e falam dos seus estados emocionais quando estão em frequências mais baixas, indo para esse caminho da depressão. O mar é um terapeuta silencioso que muitas vezes nos presenteia com os rumores do vai e vem das ondas, que é um calmante natural. O mesmo processo se aplica à nossa própria mente. E isso é muito poderoso. Já algumas vezes você revisitou um destino de férias favorito da sua infância?
Eu acho que antes dessa visita, provavelmente você só tinha recordações muito amáveis e tênues desse local. Mas assim que você chega nesse local e começa a caminhar pelas ruas e absorver as paisagens, os sons e os cheiros, as recordações vai voltando pouco a pouco, né? Mais claras e mais nítidas. Pode ter se sentido muito empolgado, melancólico ou talvez até um pouco apaixonado nesse momento. E regressa àquele contexto que estimulou a sua mente a recordar muitas histórias relacionadas ao período em que você viveu nesses locais que você volta a visitar. Mas não são só os lugares a despertar as lembranças. O mundo está cheio de estimuladores neste nível, né? Uma canção que faz disparar uma avalanche de memórias emocionalmente fortes, ou o cheiro de flores ou de pão que acabaram de cozer. Imagina, da mesma forma, o nosso estado de espírito pode agir num contexto interno que é tão poderoso como uma visita a um antigo destino de férias ou como o som de uma canção de que gostamos. Um lampejo de tristeza, de frustração ou de ansiedade pode trazer recordações perturbadoras, ainda que indesejadas. E de repente, podemos nos sentir perdidos em pensamentos sombrios e emoções negativas por conta dessas recordações. E a maioria das vezes não sabemos de onde é que vieram, simplesmente aparecem, aparentemente do nada. Podemos ficar de mau humor, irritados, tristes, sem saber realmente por quê. E quando estamos mais atentos e começamos a observar o nosso modo de pensar, até fazemos essa pergunta: por que é que eu estou de mau humor? Por que é que hoje me senti tão triste e cansado? São perguntas que nos impomos quando começamos a nos auto-observar, que não conseguimos impedir o afluxo de memórias infelizes, de pensamentos autocríticos e de julgamentos. Porque para conseguir barrar ou diminuir esse fluxo de pensamentos infelizes, nós necessitamos estar com a atenção plena no agora. E impedir que essa espiral se alimente a si própria e faça disparar um novo ciclo de pensamentos negativos e dando energia a essa indústria, né, das frequências baixas. Temos a capacidade de parar esse fluxo de emoções destrutivas que podem acabar por nos deixar infelizes, ansiosos, estressados, irritados e até mesmo esgotados, através da meditação plena, da atenção plena, que eu vou abordar durante algumas semanas aqui no canal, ensinando vocês a reconhecer as memórias e os pensamentos perturbadores à medida que eles vão surgindo, vão afluindo, e recordando que se tratam de memórias. Então é uma espécie de programa e não são reais. Eles não são você, os seus pensamentos não são você. E vamos aprender a observá-los, sejam os positivos que os negativos, e quando os negativos surgirem, substituí-los, né, pelos positivos. É uma questão de observar, deixá-los ficar algum tempo e logo depois simplesmente vê-los evaporar-se diante de nossos olhos e ser testemunha de uma coisa extraordinária, né? Que é uma sensação profunda de paz, que vai preenchendo o vazio e logo depois dessa paz é o estado de felicidade momentânea daquele agora, porque a felicidade é isso. Está em paz e sereno no momento presente. A meditação de atenção plena consegue aproveitar uma forma alternativa de relacionamento de nossas mentes com o mundo que nos rodeia. A maior parte de nós conhece apenas o lado analítico da mente, né? O processo de pensar, de julgar, de projetar, de ser arrastado pelas memórias passadas, ao mesmo tempo
que procuramos soluções, de nos projetarmos ao futuro, ansiosos, né? Mas a mente também está consciente, é capaz de estar consciente e não está só pensando sobre coisas que irão acontecer ou que aconteceram. Também temos a consciência de que estamos a pensar no aqui e agora. E não precisamos de uma linguagem como intermediária entre nós e o mundo. Podemos vivenciar esse processo diretamente através dos nossos próprios sentidos. Somos capazes de sentir diretamente coisas como o canto das aves, como o cheiro de flores bonitas, como a visão do sorriso de alguém amado. E sabemos tanto com o coração como com a cabeça, com a mente, pensar. Não é tudo o que existe como experiência de consciente. A mente é muito maior e abarca mais do que apenas o nosso pensamento. A meditação cria uma maior clareza mental que te leva a esse estado de perceber outras coisas além do nosso próprio pensamento em torno a nós. Permite ver coisas como uma consciência pura de coração aberto. É um lugar, um ponto estratégico de onde podemos testemunhar os nossos próprios pensamentos e sentimentos quando surgem, né? Retira-nos da resposta imediata que nos leva a reagir às coisas assim que elas acontecem, né? O nosso eu interior, a parte que está feliz e em paz de forma inata ao ser humano, já está submerso no ruído, submerso no ruído que a mente faz a estar remoendo e moendo os problemas. Então, a meditação, esse convite que eu faço a vocês de chegar até a percepção, a compreensão da meditação, da atenção plena, nos encoraja, vai encorajar vocês, e eu me coloco no processo, porque para mim é um prazer estar ensinando algo que eu já venho praticando há algum tempo e venho tendo resultados. Isso é importante para mim, passar esse conhecimento para vocês e encorajar vocês a serem mais pacientes e compassivos com vocês mesmos e cultivar uma mente mais aberta e com uma persistência suave, sem pressão a vocês mesmos, né? Abraçando suas sombras e a sua própria luz. É importante esse processo para cada um de nós. E estas qualidades vão ajudar a nos libertar de forma gravitacional da ansiedade, do estresse, da infelicidade, ao nos recordarmos de que a ciência está se esforçando também para nos trazer esses resultados com pesquisas extraordinárias ao redor do mundo, né? Precisamos parar de tratar a tristeza e outras dificuldades como problemas que têm de ser resolvidos com coisas externas. Não nos devemos sentir mal por não conseguirmos resolvê-los sozinhos e temos que ser capazes de pedir ajuda, né? Com efeito, isso será até a maneira de agir mais sábia, porque as nossas formas habituais de resolver as dificuldades muitas vezes ainda as tornam piores, né? A atenção plena não nega o desejo natural do cérebro de resolver problemas. Ela simplesmente nos concede o lugar e o espaço para escolhermos as melhores formas de os resolver. E para alguns problemas, a melhor maneira de os resolver é emocionalmente. Então, vamos selecionar a solução que sentimos ser a melhor. Outros precisam ser trabalhados através da lógica, claro, mas muitos são solucionados intuitivamente, criativamente. E em alguns casos, o melhor é deixá-los sozinhos de momento. Isso é muito importante, isso é gratificante, e eu espero que essa introdução tenha explicado um pouco de tudo aquilo que eu estou trazendo nesses vídeos áudios para vocês. E, bem, agora eu os deixo com a reflexão sobre tudo que falamos até aqui. Peço que assinem o canal, compartilhem esse vídeo e não esqueçam de teclar no sininho para que vocês possam ser avisados cada vez que nós subimos mais um vídeo
em nosso canal. Um forte abraço, que a paz esteja convosco. Até a próxima.